Olá, sejam muito bem-vindos nesse meu vídeo a respeito da liderança feminina. E hoje eu vou falar da liderança feminina sobre um ponto de vista um pouco diferente daquele que a gente costuma escutar por aí, né? O meu nome é Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes, eu fui executiva por 30 anos, portanto, eu já sentei aí nesse lugar que você está sentado. E eu passei por várias conquistas, vários perrengues durante toda a minha vida corporativa. E aí, eu pergunto a você: vocês acham que eu nasci líder? Claro que não. Eu fui galgando isso no decorrer da minha jornada profissional. E, logicamente, eu aprendi muito com tudo que aconteceu. Eu poderia estar chegando aqui para vocês e dando algumas dicas, 5 passos para uma liderança feminina, ou eu poderia estar aqui passando para vocês 10 passos de qual ser o melhor posicionamento de uma liderança feminina, quais são as técnicas que as pessoas ou as mulheres podem ter para ser uma ótima líder feminina. Sim, eu poderia estar falando isso, mas eu deixei isso para os cursos que já estão especializados neste tipo de assunto. Eu quero falar uma outra coisa com vocês. Eu quero falar sobre a liderança feminina sob o ponto de vista de comportamental, ou seja, como é que a gente chega lá. Eu diria para vocês que a minha liderança começou por volta dos meus 30 anos. É verdade que se eu falar isso hoje em dia, o pessoal vai falar, nossa, mas que velha. Mas na minha época, pelo menos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, era uma boa idade para ser líder. E eu fui galgando esse caminho, e como acredito que a grande maioria de vocês, quando se torna uma líder, né? Ninguém conta para você como que é ser líder, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Tudo bem, tem os cursos que você pode frequentar, mas efetivamente ninguém conta para você isso, você vai descobrindo. Então, no meu ponto de vista, no meu aprendizado que eu tive durante todo esse tempo que eu estou no mundo, né, profissional, a minha dica é o seguinte: como que a gente constrói a nossa liderança? É a partir do nosso jeito de ser, é a partir da nossa essência. E com muito aprendizado, com muito conhecimento, com muita intuição, que eu acho que eu usei muito dessa intuição para poder galgar esse caminho. Lógico, tive várias conquistas e sou muito feliz por todas elas, mas eu também tive muitos tombos. E o mais interessante não é levar os tombos, claro, mas quando você leva o tombo, você aprende a como se levantar de novo. E isso vai te dando estofo, isso vai te dando massa para você enfrentar novos desafios. Então, a Lucila, afinal de contas, sobre o que você está falando? Eu estou falando sobre a sua essência. Para eu ser uma líder, eu preciso primeiro saber quem eu sou. Eu preciso primeiro me liderar, tá certo? Eu preciso liderar a mim mesma para liderar os outros. Para liderar a mim mesma, eu preciso saber quais são os meus valores. Eu preciso saber o que é realmente importante para mim. Eu preciso saber quais são as minhas limitações e eu preciso saber quais são as minhas qualidades. Se eu não sei nada disso, como é que eu vou poder liderar as outras pessoas? Fala para mim. Alguém consegue? Hoje nós não vamos falar sobre todos esses pontos, mas nós vamos falar de um especial, que é sobre os valores. Nossos valores estão diretamente ligados à nossa essência. E o que é o valor? O valor é aquilo que é extremamente importante para a gente. É aquilo que a gente não abre mão de jeito nenhum. É aquilo que, faça sol, faça chuva, eu estou fechada com ele. E é também aquilo que, se não está, se a situação no meu entorno não está de acordo com os meus valores, isto vai gerar uma consequência, isso vai ter um impacto sobre o meu comportamento, sobre as minhas atitudes. Ah, o que você está falando, Silão? Muito complicado. Tá, vou explicar um pouco melhor. Quando uma situação não está de acordo com aquilo que é importante para mim, com o meu valor, isso vai de encontro, vai se bater contra mim, isso vai gerar um conflito. Esse conflito pode ser um conflito interno meu, como pode ser um conflito externo, quando a situação não está de acordo com os meus valores.
E o que é o conflito interno? É quando eu não consigo entender o que é importante para mim e eu vou forçar determinadas ações ou situações aonde aquilo não está de acordo comigo. Vou dar um exemplo. Pensa numa situação em que você esteve em conflito, ou com você mesmo, ou com outras pessoas. Pare e pense um pouco. O que será que estava pegando nessa situação? Ou essa pergunta não é fácil de responder, e não é mesmo. Eu mesma trabalho em cima disso e trabalho em cima disso há 12 anos, para poder ajudar as outras pessoas e para poder ajudar a mim mesma a entender o que de fato é importante para mim. Os valores, eles são aprendidos desde a nossa tenra idade. Desde que a gente é pequenininho, a gente aprende com os nossos pais, com quem nos criou, quem está no nosso entorno, o que é importante, e assim a gente começa a crescer. Aí a gente vai para a escola, e lá na escola a gente aprende outras coisas que também são importantes. E assim a gente vai continuando a nossa vida, vai para uma faculdade, encontra pessoas novas e tem outros aprendizados. E depois vai para o mundo do trabalho e assim a gente vai indo. Os nossos valores são adquiridos quando a gente é pequenininho e a gente vai só agregando outros valores no decorrer da nossa vida. É verdade que em cada momento da vida, alguns valores ressaltam ou saltam mais que outros. Eu não perco os meus valores, nunca. Eu agrego os meus valores. Mas, de fato, tem épocas que eles são mais destacados. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente tem lá os nossos 17, 18 anos, a nossa vida é toda para fora, porque a gente está num momento de aprendizado. A gente está aprendendo com tudo, é tudo muito novo. Então, a gente quer ficar perto dos nossos amigos, a gente quer sair muito. E quando fala em família, a gente faz até cara feia, fala, não, eu não quero ficar com a família, eu quero sair com os meus amigos. Porque naquele momento é muito importante os nossos amigos. Aqueles amigos, eles nos trazem trocas, nos trazem conhecimento, que provavelmente isso antigamente era a família. E eu confesso para vocês que depois vai voltar a ser a família de novo, porque a família é o nosso elo, né? É o nosso centro, é a nossa base. Mas isso vai se realocando durante a nossa vida. Então, tem momentos que os amigos são importantes, tem momentos que a família é mais importante, tem momentos que a família os nossos pais são mais importantes, tem momentos que a nossa família passa a ser os nossos filhos, e isso vai acontecendo no decorrer da vida da gente. Então, quando a gente fala de valor, a gente está falando de algo que é muito, muito, muito importante para a gente, e que a gente não abre mão. Pode acontecer qualquer coisa na vida, mas eu não abro mão disso. E é a hora que eu entendo como eu devo permanecer, quais as situações que eu devo estar. Sabe por que o valor é importante? Para saber quais são os meus tipos de amigos. Normalmente a gente se relaciona com pessoas que têm valores muito parecidos com os nossos. A gente normalmente está num relacionamento afetivo, de casamento, de namoro, também com pessoas que têm valores muito parecidos, se não idênticos aos nossos. E isso vai acontecendo no decorrer da nossa vida. Se eu estou bem no meu trabalho, você pode ter certeza que aquela empresa tem valores muito parecidos com os meus. Quando eu estou numa empresa que os valores são diferentes dos meus, eu começo... Sabe aquela situação que a gente começa... eu não quero trabalhar, eu não gosto dessa empresa, eu começo a reclamar, eu não me motivo para nada? É porque tem algo que está conflitando com o meu valor. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo meu. Um grande valor meu, e hoje muito importante, é segurança. Eu estou falando de segurança afetiva, segurança emocional, segurança social, segurança financeira. Segurança, para mim, é muito importante. Quando eu não me sinto segura em alguma dessas áreas da minha vida, isso começa a impactar nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, no meu humor. Sabe quando a gente às vezes está desmotivado? É porque alguma coisa está confrontando aquele meu valor. Então, por exemplo, se eu preciso uma segurança financeira e eu não tenho essa segurança, eu não recebo um valor, né, um salário por mês que não está de acordo com aquilo que eu acho que é seguro para mim, eu posso até entrar em depressão.
eu posso até me desmotivar. E o mais interessante é que a grande maioria das pessoas não sabe o quanto isso é importante e quando tem esse conflito, não sabe o que é importante para elas na vida dela. Se eu estou numa relação onde eu acho que eu não me sinto segura naquela relação, por exemplo, eu não posso falar o que eu quero, eu não posso falar o que eu penso, eu não estou segura. Aquela relação com certeza vai me desmotivar. Sabe, quando eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa que está acontecendo, não sei o que é, checa se não está confrontando com seus valores. Faz sentido isso que eu estou falando? Vou fazer um exercício com você. Pega aí uma caneta e um papel e anota para mim 8 coisas que são extremamente importantes para você na sua vida e que você não abre mão de jeito nenhum. Pode chover, soltar canivete, fazer sol, que você não vai abrir mão. Por exemplo, para mim é segurança. E para você? Do que você não abre mão na sua vida? Escreve aí para mim 8 coisas. Eu não abro mão da minha liberdade, eu não abro mão das minhas amizades, eu não abro mão de ter dinheiro, e sei lá. Escreve aí 8 coisas que para você não abre mão. Agora, eu quero que você, destas 8, selecione apenas 4. 4 coisas que, de fato, você não abre mão. Absolutamente, não vou abrir mão de jeito nenhum. Pode acontecer o que acontecer, que eu não vou, nem que me paguem todo o dinheiro do mundo, hein? Eu não vou abrir mão disso. Chegou essas 4? Mais tarde a gente continua com esse exercício. Vou dar um exemplo para você sobre isso. Uma certa ocasião, eu tive um cliente em que ele chegou para mim com a questão que era o seguinte: a empresa convidou ele para passar um ano nos Estados Unidos a trabalho, e ele ficou muito feliz. E aí ele falou, ok, vou passar um ano, mas eu tenho 2 filhos e a minha esposa, e todos nós precisamos ir junto. E a empresa falou, não, como é só um ano, eu não tenho como bancar a sua família. Então, é só você. Ele falou, mas como assim? Eu vou embora e vou deixar minha família? Não, nós damos 2 passagens para você. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, para você vir ver os seus filhos e passar 15 dias com a sua família. E aí ele chegou para mim com essa questão, ele falou, não, eu vou dizer que não. E eu falei, por que você vai dizer que não? Ele falou, porque é muito importante minha família. Na ocasião, ele tinha um filhinho de 1 ano e meio e um filhinho de 3. E ele falou para mim, Lucila, é o momento que meus filhos estão crescendo. Os meus filhos, eles só vão ter essa idade nesse momento. Um está começando a andar, está começando a falar, e é a parte mais gostosa de uma criança. E para mim é muito importante estar com a minha família. Meu casamento é muito importante. E eu não vou abrir mão do meu casamento para ir trabalhar lá fora. E aí eu perguntei para ele, você sabe quais podem ser as consequências de tudo isso? Ele falou, sei, consequências muito sérias, porque dizer não num trabalho que não quer aceitar uma oportunidade dessa de trabalhar no exterior é muito grande. Falei, então vamos pensar nas possibilidades que existem. E aí começamos a especular. Será que a empresa não pagaria mais de uma passagem cada 3 meses para você vir ou pagaria 2 passagens para você ir, mais uma para sua família ir? E aí nós começamos a levantar as possíveis negociações que poderia fazer. E a partir daí, ele voltou para a empresa e disse, olha, eu aceito ir passar um ano no exterior, mas eu não abro mão da minha família. Mas como isso é muito importante para mim, eu quero negociar e ver como que eu consigo fechar. No final, ele acabou indo, realmente a empresa acabou pagando de 3 em 3 meses passagem para ele voltar e ficar 15 dias com a família dele. E aí deu tudo certo. O que ele estava fazendo? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque ele estava abrindo mão de uma oportunidade ótima, maravilhosa, profissional, de trabalhar no exterior, porque ele não abria a mão da família dele. E ele conseguiu, então, ajeitar esse meio de caminho, ele conseguiu ajeitar isso. Sobre o que a gente está falando? Das coisas importantes. Então, nem se me oferecerem milhões e milhões de dólares, eu não vou deixar isto que é muito importante para mim de fora. Como que você lida com seus valores?
Nós falamos de 8 valores, desses 8 valores você levantou 4 valores, que são coisas que nem se te pagarem $1 bilhão você abre mão. Como é que você está com esta situação? Aí você fala, Lucila, mas espera aí, você não me veio falar aqui sobre liderança feminina. Você está me falando sobre valores. Sim, eu estou dizendo para você que para eu liderar as outras pessoas, eu preciso primeiro liderar a mim mesmo. Para eu liderar a mim mesmo, eu preciso pelo menos saber quem eu sou, o que é importante para mim. E a partir daí, eu posso liderar outras pessoas. Porque é tão básico você saber os valores, que é para onde vai te direcionar para quando você tiver uma equipe, para a empresa que você estiver trabalhando. Tudo isso vai estar de acordo com os seus valores. E aí, quando você estiver plena com essa informação, você consegue se posicionar de uma forma, diria, forte, de uma forma concreta e sólida. Eu poderia dizer que quando você tem essa informação, quando você sabe a sua essência do que é importante para você, eu diria que isso seria o seu capital pessoal. E quando a gente tem o capital pessoal, a gente consegue enfrentar vários desafios. O capital social é muito interessante, ele nos fortalece. Se eu sei que para mim é importante segurança, eu vou estar com pessoas ao meu lado que têm valores parecidos com os meus. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um casal onde o marido, para ele é importante dinheiro, família e lazer. E a esposa também tem como valores dinheiro, família e lazer. Mas quando a gente olha esses valores deles, a gente percebe que eles têm um bom relacionamento. Então, imagine a situação. A esposa liga para o marido e fala, bem, olha, amanhã nós temos jantar na casa da minha mãe, que é aniversário dela, e nós vamos ter jantar, então se prepara, chega cedo em casa para a gente jantar na casa dela. Ele, que ótimo, tudo bem. Chega no dia seguinte, eles tinham combinado às 19 horas ir na casa da mãe, chega no dia seguinte, 6 horas, ele ainda não saiu do trabalho, 6h30 ele não chegou, e a esposa liga e fala, oi, bem, mas onde que você está? Nós temos que sair às 7 horas para ir na casa da mamãe, para ir jantar. E ele fala, meu bem, eu me atrapalhei aqui, eu preciso terminar um projeto que eu tenho que entregar até amanhã. E eu não vou conseguir chegar no horário. Pegaram a situação? O que vai acontecer? Um conflito. Lembra que eu falei que quando os valores não são atendidos, isso pode gerar um conflito? Aí a fala dela, veja se você já escutou falas assim. Tá vendo? O trabalho é mais importante para você e a família não tem importância. Quando fala no seu trabalho, você esquece da família e blá, 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 blá. E aí começa a gerar uma discussão. O que aconteceu? Os dois tinham os mesmos valores, dinheiro, família e lazer. Só que a ordem dos valores era diferente para cada um. Para ele era dinheiro, família e lazer. Para ela era família, lazer e dinheiro. Quando isso está invertido, é claro que vai dar um conflito. Então, mesmo a gente tendo valores muito parecidos com o da outra pessoa, pode gerar um conflito. Vamos voltar, então, para a nossa liderança feminina. A mulher, ela precisa, além de saber muito bem, com muita solidez, quais são os valores dela, ela precisa se posicionar. Vamos combinar? O mundo corporativo, o mundo profissional, ele é basicamente machista, né? Eles são muitos homens e nós, mulheres, estamos desbravando. Afinal de contas, nós começamos mesmo a entrar nesse mercado profissional só na Segunda Guerra Mundial. E tivemos essa possibilidade de entrar porque os homens foram para a guerra, muitos não voltaram, outros voltaram sem condições de trabalhar e a mulher teve que assumir esse espaço. Mas desde aquela época, nós tivemos aí um desequilíbrio, né, quando se fala de homem e mulher, até porque a gente está, inclusive, tramitando uma lei aí que está querendo ter uma equidade nos salários de mulheres e homens.
batalha por muito disso. E a mulher foi para frente de trabalho, acabou ganhando mais trabalho que os homens, porque ela que cuida de casa, ela que cuida dos filhos, e ela ainda trabalha. Hoje, as novas gerações já estão ajudando as mulheres a dividir todo esse trabalho, mas mesmo assim, ainda quando acontece uma separação e um divórcio, a grande maioria das quem conduz a educação e a guarda dos filhos ainda é uma mulher. Então, a gente ganhou muito trabalho. E quando a gente foi para frente de trabalho, a gente teve que desbravar muito. E aí eu falo isso de experiência própria. Eu, há 30 anos atrás, me tornei líder e eu tive que desbravar esse universo. E tinha que me posicionar. Agora, eu quero chamar uma atenção para esse posicionar que eu estou falando para vocês. E o que eu quero chamar atenção? Muitas vezes, as mulheres acham que para se posicionar nesse mercado e nesse mundo competitivo, ela precisa ser dura, ela precisa ser mais grosseira, ela não pode sorrir, etc. E eu mesma caí nessa armadilha que eu mesma coloquei para mim. Eu achava que eu tinha que ser muito dura, eu achava que eu não podia sorrir, eu achava que eu tinha que me posicionar, e nisso vai tornando você cada vez mais dura, antipática, com uma imagem não muito boa. Isso não é verdade, gente. Eu não preciso ter essa dureza para ser líder. Nós vamos sim, continuamos sim desbravando nossos espaços, é um desafio muito grande. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser dura, não é quer dizer que eu tenho que ser grossa, que eu tenho que ser mais educada, que eu não possa sorrir. Mas nós, na verdade, já tivemos, temos e teremos muitos julgamentos sobre o nosso comportamento. Inclusive dizem que a mulher tem muito mimimi. Claro que tem mimimi, gente. Nós temos uma explosão de hormônios dentro da gente. Nós começamos a ter essa explosão, nossa, por volta dos 12 anos. E só vai terminar isso por volta dos 50. É uma variação hormonal que nós temos mês a mês. Aliás, tem uma música da Rita Lee que eu adoro. Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. E é verdade. Nós somos, sim, porque nós temos aí uma variação hormonal muito grande. Isso não quer dizer que a gente não possa chorar de vez em quando. Claro que pode, qual é o problema? E porque eu choro, eu não posso ser líder? Claro que posso. E porque eu sou líder, eu não posso ter leveza? Claro que posso. Então, esse é o grande lance, essa é a grande sacada. Ser uma líder feminina é desbravar muitos caminhos, é bypassar muitos desafios, mas é ser ela mesma na sua essência. Lembrando que ela pode, sim, ter os mimimis delas. Ela pode, sim, de vez em quando não estar na sua melhor posição. Mas isso não quer dizer que ela tenha que deixar a liderança dela. Lembra que eu falei para vocês do capital pessoal? Eu acho que isso daí é a maior riqueza que a gente tem, né? E quando eu estou nessa situação em que eu me reconheço, que eu sei qual é a minha essência, eu sei o que é importante para mim, eu consigo lidar melhor comigo e com os outros. Deixa de ser uma surpresa aqueles meus sentimentos. Lembra que eu falei para vocês fazerem os exercícios? Pega aí, desses seus 4 valores, qual é aquele que você não abre mão de jeito nenhum? Como aquele meu cliente, que ele não ia abrir mão de jeito nenhum da família dele. Qual é o mais importante? E agora eu quero que você me diga qual é o segundo mais importante. O terceiro mais importante. E o quarto mais importante. Coisas que você não abre mão. Eu, por exemplo, tenho como meu segundo valor mais importante a liberdade. Então, eu já sei que se eu tiver uma situação de relacionamento, numa situação de amizade, seja ela qual for, e profissional, que me tolha a minha liberdade, que me tolha a minha autonomia, não vai dar certo. Eu, graças a Deus, consegui trilhar aí meu caminho e trabalhei em empresas que me deram essa liberdade. Eu conquistei, é claro, mas eu trabalhei em empresas que estavam de acordo com os meus valores.
Você sabe o que vai acontecer se você trabalhar numa empresa que não está de acordo com o seu valor, ou se você estiver numa função que não está de acordo com seus valores? Você pode se desmotivar, você pode ficar triste, você pode até adoecer, pode até ter burnout. Olha como é importante saber os seus valores. Olha como é importante você saber a sua essência, quem você é. Isso é que vai moldar a sua vida. E uma pessoa, quando ela não sabe, como que ela vai lidar com o outro? Se eu não sei o que é importante para mim, como é que eu vou lidar com algum subordinado meu, com algum colaborador? É muito, muito difícil. E às vezes, eu não sei se você já passou por situações assim, em que você para e fala, eu não sei o que é, tem algo estranho. Eu não estou gostando, eu não estou motivado, eu não está chato e eu não sei o que é. Para e investiga. Que valor seu que está sendo ali questionado, que não está de acordo com o que é importante para você. Falando sobre valores, sobre posicionamento e sobre liderança feminina, esse é o seu primeiro passo para ser uma líder excepcional. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, me chama, a gente bate um papo sobre isso. Meu nome é Lucila Marques e eu sou mentora e coach de líderes.